Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira. Deus abençoe o nosso dia. São paulinos e São paulinas, não temos jogos do tricolor paulista nesse meio de semana, né? Somente no fim de semana, mas serve também para a recuperação dos atletas, né? O São Paulo que jogou as duas últimas partidas no Morumbi, resultado positivo, classificação da Libertadores, vitória contra o Atlético Mineiro, então serviu para dar descanso, recuperar os atletas aí também que estão em tratamento, né? O próximo jogo é contra a fortíssima equipe do Cruzeiro, mas que o Cruzeiro joga nesta Copa do Brasil esse meio de semana contra o Galo, né? Então podemos ter o Cruzeiro como equipe até uma maneira alternativa. Vamos aguardar aí como é que eles vão chegar para encarar a equipe do São Paulo, o Cruzeiro que luta pelo título do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo tentando chegar ali no G6, mas são equipes da parte de cima da tabela. E falando nessa parte de cima da tabela, o Hernan Crespo, desde que chegou, tá com um aproveitamento realmente maravilhoso, né? 74% em 9 partidas. Só para quem não tem noção desse aproveitamento, é aproveitamento de campeão. Dos últimos 10 campeões brasileiros, somente um teve aproveitamento superior a 74%. Então, se ele tivesse chegado antes, quem sabe o São Paulo não estaria nessa luta aí com o Flamengo, que ontem atropelou o Vitória. Quem assistiu o jogo, realmente que massacre, né? O Flamengo tá jogando bonito demais, pode ser um possível adversário aí na final da Libertadores. 8-0, mano, você vacilava ali, saiu um gol do Flamengo, realmente um absurdo, né? Mas a gente tem que também valorizar esse aproveitamento do Crespo aí de 74% em 9 partidas, né? Apenas uma derrota para o próprio Flamengo, 2 empates e 6 vitórias. Valorizar o crescimento do São Paulo e vamos em busca aí da preparação para essa próxima vitória contra a equipe do Cruzeiro. E se não der para a gente sair vencedor, pelo menos um empate, né, rapaziada? A gente não pode ficar deixando muitos pontos aí pelo caminho enquanto as outras equipes vão somando esse ponto. Nós já saímos ali, eu acho que não tem nem mais o que falar sobre rebaixamento, né? Na época do Zubeldia a gente estava ali naquela zona, mas ó, São Paulo deu um salto na tabela e tá onde sempre mereceu estar, que é na parte de cima. Vamos para as atualizações. Primeiramente, Mailton, tá bom, galera? Você me pergunta, Alemão, desde semana passada o Mailton já está confirmado, o jogador já se despediu da Chapecoense nas redes sociais, já chegou a São Paulo, já foi para o centro de treinamento, já treinou. Por que ele ainda não foi regularizado e anunciado pela equipe do São Paulo? Poderia, inclusive, né, era discutido que ele poderia estar à disposição para o último jogo contra o Atlético Mineiro, mas até hoje, né, pelo menos até o momento que a gente está gravando esse vídeo, isso ainda não aconteceu. Mais uma vez, problemas agora, só que com documentos com a equipe do Metalist. O Metalist tem 3 transfer ban. A gente estava achando ruim o transfer ban do São Paulo de ontem, que já foi regularizado. O Metalist tem 3. Acontece o seguinte, quando o time sofre transfer ban, ele não pode regularizar novos atletas, nem mesmo os atletas que pertencem à equipe, né, que eventualmente estavam emprestados e voltariam. O caso do Mailton, que estava emprestado à Chapecoense, e aí ele teria que fazer um novo contrato como jogador do Metalist para aí ele ser negociado de maneira definitiva com a equipe do São Paulo. Então, nisso está o entrave, né? Porque o transfer ban está aí com a equipe do Metalist, não pode regularizar. Então, o Mailton, que é jogador, não pode retornar para essa situação ser resolvida. São Paulo está abrindo aí uma exceção, uma negociação com a FIFA para que isso seja regularizado, e a expectativa é de que seja assim, né? Ainda nesta próxima semana, nestes próximos dias, ou pelo menos até a janela fechar no próximo dia 2, tá bom, galera? Então, Mailton é sim jogador de São Paulo, só estamos aguardando essa situação de documento, né, com a equipe do Metalist, mas o jogador também está aguardando essa situação aí, fechou? Assim que tiver regularizado, a gente traz aqui para vocês, mas fiquem tranquilos, ele é jogador do São Paulo, fechado? Galera, outra situação agora de mercado, né? O São Paulo está de olho na contratação do atacante Lautaro Dias, da equipe do Cruzeiro, 27 anos, vamos esquecer que ele fez gol em final na gente? Lá na época que ele jogava no Del Valle, quando o São Paulo jogou a Sul-Americana, vamos esquecer, tá bom? Que o Lautaro jogou demais naquele jogo, fez gol, deu assistência, foi campeão em cima da gente, vamos esquecer esse detalhe aí.
Acontece o seguinte, Lautaro chegou em 2024 na equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro estava se reerguendo, voltando à elite do futebol brasileiro, estava sendo adquirido pelo Ronaldo. O Lautaro chegou com uma das grandes contratações de uma nova era do Cruzeiro. Vamos dizer assim, que eles passaram 3 anos na Série B, voltaram, virou SAF, investimento. O Lautaro foi uma das grandes contratações, se não a grande contratação de momento para a equipe cruzeirense. Acontece que depois o Cruzeiro foi revendido e aí chegou muito mais dinheiro, os caras foram contratando grandes jogadores, o Caio Jorge de seleção, Fabrício Bruno de seleção, Matheus Pereira pode chegar à seleção, só nome top, e o Lautaro passou por lesão, viveu altos e baixos, acabou perdendo um pouquinho de espaço. Ele inclusive está fora do planejamento da equipe. Acontece o seguinte, o Lautaro tá maluco para jogar, tá louco para sair do Cruzeiro. 5 times brasileiros já fizeram propostas por ele e todas foram aceitas pelo jogador e pelo seu staff. Foram eles: Santos, Corinthians, Internacional, Vitória, Sport, todas propostas de empréstimo. O Lautaro não estava jogando, o jogador aceitou, mas o Cruzeiro segurou. O Cruzeiro não negociou o jogador porque queria negociá-lo de maneira definitiva. Então, negócio que estava praticamente certo, acabou melando, tá bom, rapaziada? Acontece o seguinte, para contratar o Lautaro, teria que fazer um investimento, obviamente. O jogador tem 27 anos e tem um contrato ainda longo. O contrato dele vai até 2028, rapaziada, até a metade de 2028. Tem 3 anos aí pela frente e o Cruzeiro quer, entre aspas, negociar o jogador, se livrar do jogador de uma maneira definitiva, para enxugar essa folha salarial. O Cruzeiro não tinha interesse em emprestar o atleta, tanto que 5 negociações, como a gente falou, acabaram melando. Agora o São Paulo está tentando os mesmos moldes dessas outras equipes. Proposta de empréstimo. Informação de agora, urgente, o São Paulo se acertou com o Lautaro Dias, mas isso não é empolgante, tá bom? São Paulo acertou os termos pessoais com o jogador, contrato, salário, empréstimo e tudo mais, mas como eu falei para vocês, o grande empecilho não é o jogador, é o Cruzeiro que quer negociar de maneira definitiva. Então vamos aguardar, galera, porque já estou adiantando, São Paulo está acertado com o Lautaro, questões pessoais, mas o empecilho dessa negociação é o Cruzeiro. Pode ser que isso aconteça? Pode, Recentemente São Paulo trouxe o próprio dinheiro do Cruzeiro, Seria um segundo atacante nesta janela. Então São Paulo tem que correr contra o tempo por 2 fatores. Primeiro, fechamento da janela que nós anunciamos também na notícia do Mailton. Dia 2, nesta próxima semana, se encerra a janela de transferência. Então São Paulo tem que correr contra o tempo para chegar o jogador regularizar até que a janela seja encerrada. E segundo, que o Lautaro Dias tem 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que quando completa a 7ª partida, já não pode mais jogar por outra equipe. Então o São Paulo tem 2 motivos para correr contra o tempo, para fechar com o Lautaro Dias. Fechar com o Lautaro não, o Lautaro já está tudo certo. Para fechar com a equipe do Cruzeiro um novo empréstimo, Empréstimo do dinheiro, empréstimo aí de não sei quem. Então vamos seguindo, O Lautaro Dias hoje é o plano fortíssimo da equipe do São Paulo, mas caso isso não aconteça, caso o Lautaro não seja liberado pelo Cruzeiro, que queira aí uma negociação definitiva, São Paulo tem sim outros nomes em pauta, tá bom? A gente vai falando também sobre isso aí com vocês nesses próximos dias. Expectativa, e a gente sempre fala e se confirma. Galera, expectativa é de que até o próximo sábado isso esteja regularizado. E não estou falando do Lautaro, mas sim de um novo centroavante com a camisa do São Paulo. Sábado é justamente a partida entre São Paulo e Cruzeiro, Então, essas equipes podem aí estar negociando um jogador antes mesmo da partida, Então, galera, próximo sábado é a grande expectativa de que um centroavante esteja já anunciado. Exatamente, São Paulo quer correr aí para que isso seja tudo certinho. Lembrando que depois do jogo contra o Cruzeiro tem a paralisação ali da data FIFA, São Paulo volta encarando a equipe do Botafogo e depois tem Libertadores. Então, galera, é o prazo curto, é um prazo que, o tempo está passando rápido, todo mundo está acompanhando isso. Então, a expectativa é de que até esse próximo final de semana, o novo atacante do São Paulo, seja Lautaro ou não, já esteja anunciado pelo clube, tá bom, galera? Então, acompanhe todos os vídeos que a gente soltar todos os dias, Mas principalmente aí nesta semana, porque nós vamos ter muitas novidades sobre essas contratações, tá bom? Mailton já está confirmado, apenas aguardando a situação de documento. Lautaro confirmado com o jogador, aguardando liberação do Cruzeiro. Caso o São Paulo seja mais um clube da lista que não conseguiu o empréstimo do Lautaro Dias, tem outros nomes aí também. Tem nome de Série A do Campeonato Brasileiro, tem nome de Série B do Campeonato Brasileiro, que está fazendo muito gol
e tem nome de fora. Tem outros 3 nomes para a gente conversar com vocês durante esses próximos vídeos. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para assim que o vídeo sair você ficar 100% atualizado. E não esquece, dá uma moral para a gente também no nosso trabalho, engaja aí o vídeo, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Se você gosta da chegada do Mailton, se você gostaria da chegada do Lautaro, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!